Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 10 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 9 minutos. No Brasil, 16 e 9 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico de 15 minutos parece que está estressando a parte superior aqui do bico dessa figura triangularizada, que a gente com certeza está desenhando. Essa cunha, muito provavelmente, vai acabar se livrando dessa congestão que ficou na memória do mercado e vai buscar a congestão subsequente, que está entre 62.700, basicamente esse topo aqui, e 64, talvez até 65 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Aí no final, depois dessa mega agulhada do dia 5 de agosto, que levou a BTC para 49 mil dólares e desenhou essa cunha de caráter ascendente, vai ficar 1, 2, a onda 3 vai bater nesse patamar, depois vai formar a onda 4 e aí a onda 5, até por uma questão de proporcionalidade dimensional aqui no 15 minutos, vai buscar o patamar de 70 mil dólares. Na minha leitura, essa vai ser a viagem da BTC até os 70 mil. Gente, se os senhoritos sobreviveram e não venderam os seus criptoativos nessa mega agulhada do dia 5 de agosto, onde a BTC bateu 49 mil dólares, os senhores serão fortemente recompensados por esses nervos de aço, por assim dizer. Muitos venderam o medo extremo. Quando a gente bateu, agora eu vou dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância. O medo chegou a bater 17, foi medo extremo. No auge da pandemia bateu 12, agora bateu 17. Então vocês vejam que há também essa similaridade com aquela mega agulhada pandêmica que acabou redundando numa pernada brutal, espasmódica. Vamos voltar lá para os idos de março de 2000, vou botar aqui no gráfico mensal, março de 2020. Olha aqui, na agulhada pandêmica, a BTC bateu 3.782, o índice do medo foi lá buscar o patamar de 12 e depois a BTC catapultou em direção a 64, formou um pullback, depois buscou 69. Agora, o índice do medo bateu 17, a gente basicamente formou a onda 4 aqui no mensal. Agora eu tô no gráfico mensal, né? Cada vela dessa aqui representa um mês. A gente fatalmente daqui a pouco vai se desdobrar na onda 5, que vai levar a BTC para um patamar acima de 200 mil no final dessa onda 5 no mensal. No gráfico diário, a gente está desenhando o que vai ser uma grande onda. No semanal e no diário, a gente vai estar desenhando uma grande onda 3 agora até 100 mil dólares, depois uma onda 4 e sim uma onda 5 que vai levar depois a BTC para algo ali próximo a 200. Na minha leitura, até o final desse ciclo, a gente vai bater em algo próximo a 260, talvez 300 mil dólares. Mas vai ficar entre 200 e 300 mil o target final para esse ciclo. Vocês vejam que aqui no semanal a gente está concluindo o desenho desse candle como um belo martelo. Se a gente avançasse um pouquinho mais acima de 61, beirando ali 62, seria um martelo perfeito. Mas vocês vejam que o pavio inferior está bem maior do que o corpo real, tá se delineando aqui um candle que é típico do fim, que é típico da caracterização do fim de uma pernada correcional. Isso aqui fatalmente, se acabar se configurando como um martelo, vai redundar numa pernada até 100 mil dólares. Por isso que eu volto a afirmar, não ousem ficar desembarcados no mundo cripto neste exato momento. A pernada parabólica que vai criar essa atração parabólica, que vai levar o market cap das altcoins para 2 trilhões e que vai levar a BTC, vou botar agora de novo no mensal, para pelo menos 100 mil dólares nessa primeira pernada. No semanal a gente vai buscar 100 mil dólares, tá em vias de acontecer. Normalmente a nossa pernada parabólica, ela tem início entre 140 e 160 dias após o halving. Os dois últimos ostentaram 165. O de 2017 e 2018 foram 165 dias depois do halving. O de 2020 e 2021 foram 162 dias depois do halving. A gente já basicamente fez transcorrer já 120 dias desde o último halving, que aconteceu dia 18 de abril. Então a gente estaria ali há basicamente um mês e pouquinho do início dessa tração aqui em direção
a 100 mil dólares. Só que eu ouso afirmar que essa tração parabólica pode acontecer a qualquer momento. 160 dias, 162, ou no ciclo de 2000 no pós-halving de 2012, em que a BTC catapultou em direção a 1.000 e poucos dólares, a tração parabólica aconteceu num período menor que 160 dias. Enfim, é muito provável que isso aqui aconteça até o 100º, 60º dia, mas eventualmente pode acontecer antes. É uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Esses supostos cripto-influencers que não conseguem explicar basicamente por que uma Apple vale 3 trilhões, eles acham que a Apple vale 3 trilhões porque vende isso daqui, essa shit encrenca. E não é. A Apple vale 3 trilhões porque ela é dona do iOS, onde dados e riquezas circulam de forma que o iOS possa valer 3 trilhões. Então, a quantidade de dados e riquezas que já trafegam nos ambientes da Web3, principalmente nesse mundo pós-reset geopolítico promovido pelo Putin, a Rússia acabou de legalizar os criptoativos para permitir que corporações russas, estatais e privadas, liquidem obrigações transnacionais em dólar, em stablecoins, em USDTs ou qualquer criptoativo. Não é sem razão que uma das manchetes hoje é a cunhagem de 1,3 bilhão de dólares nas últimas horas pela Tether. Então, o que eu quero dizer para os senhores? O que explica a Apple valer 3 trilhões é a quantidade de dados e riqueza que trafegam naquela rede, no iOS. E o que explica o market cap das altcoins só valer 2,11 tri. Todos os ecossistemas da Web3 somados só valem 2,13 tri. O que explica se há muito mais riqueza e tráfego de dados e riqueza trafegando na Web3. A única coisa que explica é que a única explicação possível é uma obviedade. O mundo cripto está criminosamente subavaliado. Eu vou repetir. Todos os ecossistemas da Web3 valerem, todas as altcoins valerem todo mundo cripto, né? BTC e as altcoins valerem 2,13 tri, salta aos olhos a obviedade de que há uma subavaliação criminosa do mundo cripto, porque a única métrica razoável para se valorar uma rede da Web3 é a lei de Metcalfe. Não é passível de aplicação para as redes da Web3 a técnica, o método do fluxo de caixa descontado, que é aplicável a empresas. Agora estão surgindo teses de mestrado, doutorado, e que já provaram o absoluto equívoco de se equiparar o gás da rede ETH com o faturamento de corporações empresariais. A única métrica aceitável até hoje, agora estão surgindo novas teorias para se tentar avaliar o valor de uma rede da Web3 com mais precisão. Mas hoje o que temos é a lei de Metcalfe, que basicamente diz que o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que essa rede faz trafegar. Então, se há mais riqueza trafegando na Web3, é inacreditável que uma Apple possa valer 3 trilhões e todos os ecossistemas da Web3 estarem valendo só 2 trilhões. Basicamente, todos esses ecossistemas que a gente coloca aqui na Defilhama não conseguem nem comprar 70% da Apple. Isso é uma bizarrice. O mercado vai corrigir essa distorção de forma muito violenta. De forma muitíssimo violenta. A Web3 basicamente deveria valer no mínimo umas 3 Apples, uns 6 trilhões. Só a BTC deveria valer pelo menos uns 5 trilhões. E é isso que vai acontecer. A BTC, o market cap hoje da BTC, está em 1,19 tri
O que o que é algo praticamente impredicável, vamos colocar assim. É um assinte. O market cap da BTC está valendo 1,19 tri diante da quantidade de dados e riqueza que trafegam nessa rede. É isso que eu quero que os senhores entendam. É isso que os supostos cripto-influencers que destilam chorume nas redes não conseguem entender. Eles acham que a Apple vale 3 trilhões porque vende essa shit coisa aqui. E não é. A Apple só vale porque há dados e riqueza trafegando no iOS que fazem com que ela valha isso. E é óbvio que essa distorção será corrigida de forma muito violenta. E é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto diante desse caráter gratuito em que as altcoins se encontram hoje. Todas as altcoins valerem 883 bi, é como o sujeito querer comprar um bairro inteiro no Rio de Janeiro por menos de $1.000. É uma coisa bizarra. Não há como aceitar essa quantidade de chorume destilado, onde um monte de suposto cripto-influencer fica vendendo suposto topo para as altcoins, suposto topo para BTC, quando na verdade há uma subavaliação criminosa do mundo cripto. Só o fato da Rússia ter legalizado as criptos para permitir que as suas corporações quitem obrigações transnacionais, só isso já era motivo para a principal rede onde o SDT circula, a Tron, já triplicar de valor no dia seguinte. Só que continua lá valendo míseros bilhões de dólares. Eu volto a insistir com os senhores. Essa distorção, enquanto eu vos falo aqui agora, a BlackRock está tokenizando títulos do Tesouro Norte-Americano, bonds e treasuries, o que vai fazer exponenciar ainda mais a quantidade de dados e riqueza na Web3. Imóveis. Departamento de Trânsito da Califórnia está tokenizando e transformando todos os veículos daquele estado norte-americano em NFTs, e o sujeito tem coragem de se desfazer dos seus criptoativos. Basicamente, a gente está em vias de uma revolução que será lembrada como a maior transferência de riqueza desse século, e o sujeito está vendendo cripto. É inacreditável. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, Donald Trump Jr., o filho do Donald Trump, disse que o seu projeto DeFi não é uma meme coin. Vai visar a integral reforma bancária dos Estados Unidos. Eu vou repetir. O filho do principal candidato à corrida presidencial rumo à Casa Branca está montando uma plataforma DeFi de finanças descentralizadas que está mirando a reforma integral do sistema bancário norte-americano. E tem gente vendendo criptoativo. O Michael Saylor, o CEO e cofundador da MicroStrategy, uma gigante de Wall Street, que vale mais de 100 bi, disse que a volatilidade do Bitcoin não é um bug, mas sim uma característica. Aqui a tradução está errada. É feature, a palavra original. É uma característica e não um bug. O que ele quer dizer é o seguinte: quem conhece o Bitcoin sabe exatamente do que o MicroStrategy, o que o CEO da MicroStrategy, o Michael Saylor, está falando. A BTC, se a gente vamos botar aqui no gráfico mais antigo da BTC, plotado na TradingView, que é da Bitstamp, é o mais antigo aqui, tá desde 2011, se eu não me engano. Tá desde 2011. O que ele quer dizer é o seguinte: a BTC vai subir eternamente, para sempre, mas ela sobe desabando, tá vendo? Ela sobe desabando, mas sobe desabando. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: a BTC vai estar caminhando para $1 milhão, $2 milhões. Na verdade, ela vai bater $1 milhão entre 2028 e 2030. Aí ela vai continuar. Ela vai continuar ostentando esse padrão de subir desabando. Se a gente diminuir o time frame, vamos colocar para uma semana, a gente tem essa visão mais clara das agulhadas da BTC. Vocês vejam que esse padrão... A BTC vai ostentar esse padrão. Vamos botar no gráfico mais antigo plotado na internet, que é o da Bitstamp.
vocês vejam que a volatilidade da BTC vai diminuindo também a cada ciclo. Mas ela tem esse padrão, ela sobe desabando. Ela, em 2017, dezembro de 2017, onde ela bateu 20 mil, ela corrigiu 87%. No ciclo de 2020-21, onde ela bateu 69 mil, ela corrigiu 77%. E é bem provável que a gente bata 240, talvez 300 mil dólares, e ela corrija algo em torno de 50% ou 60%. A cada ciclo, a BTC ela fica menos volátil, até a hora que o Bitcoin basicamente encontrar a capitalização do ouro. Todo o ouro conhecido do planeta está lá em 12, 13 trilhões de dólares. A gente deve encontrar a capitalização do ouro no ciclo de 2028-29 até o ciclo de 2032, 2033, 2034. Aí, basicamente, eu tenho para mim que a BTC vai se comportar meio... O ouro, ao contrário do Bitcoin, há muita desinformação sobre o ouro. O ouro é um ativo altamente inflacionário. Se o preço do ouro dispara, as mineradoras de ouro no Alasca, que buscam ouro numa lâmina d'água de 1.500 metros, vão para 2.500, vão para 3.500. Daqui a pouco, se o ouro dispara efetivamente, eles buscam ouro até no Fosso das Marianas, lá em 11 quilômetros de profundidade. Agora, se o ouro continua nesse patamar crescendo vegetativamente, as mineradoras basicamente vão continuar fazendo o que elas fazem. Se o petróleo valesse 10 dólares por barril, a Petrobras jamais teria buscado o petróleo no pré-sal. A Petrobras foi no pré-sal porque o barril explodiu de valor. Então tudo o ouro, ele basicamente se valorizando, ele aumenta também o seu caráter inflacionário. Agora, no caso do Bitcoin, isso não é possível acontecer, porque a demanda pode explodir, a BTC pode bater 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares, o que deve acontecer a partir de 2030. Uma Bitcoin com certeza vai se encaminhar para 10 milhões de dólares, e com certeza não haverá como se produzir mais de 21 milhões de BTCs, basicamente a cada bloco hoje. Só é possível se produzir 3 BTCs por bloco. A partir de 2028 vai cair para 1,5, e a partir de 2032 vai cair para menos de uma BTC por bloco. E até a última BTC ser minerada lá pelo ano 2140, a gente não vai estar mais aqui. Pelo menos o Elon Musk pode até estar com a sua consciência em alguma nuvem. Ele com esses chips neurais, ele pode fazer o upload da consciência dele ou de quem esteja disposto a pagar por aquilo. Mas enfim... eu provavelmente não estaria aqui, mas o fato é que pelo ano de 2140 a última BTC será minerada. E essa ponderação do Michael Saylor é no sentido de que a BTC tem essa característica, ela sobe desabando. E um especialista em BTC, o CEO da Placehold, o Chris Burnisk, ele afirmou que esse dump do dia 5 de agosto, que levou a BTC para 49 mil dólares, provavelmente foi a última corretiva e que o mercado criptográfico vai experimentar a tal da tração parabólica nas próximas semanas. Quem vivenciou isso no ciclo de 2017 e 2018 sabe do que eu estou falando. É essa corrida maluca aqui, insana. 2020-21 também. Basicamente, o market cap das altcoins em 2021 saiu de 39 bi, foi buscar 1,7 tri. Agora a gente vai sair de 883 bi e a gente vai buscar 8 tri. Em que pese a valorização percentual ser menor nesse ciclo, a entrada líquida de recursos nas altcoins será um recorde absoluto. Não ousem estar desembarcados, não haverá um ponto de entrada seguro depois que a gente romper essa congestão. Por isso eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, na Seara Fática, na Geopolítica e Finanças Internacionais. O jogo de espera de redução da taxa básica de juros está prestes a terminar. Na capa da Bloomberg, há um consenso entre os economistas no sentido de que a pressão em razão das eleições sobre o Fed é brutal.
o Fed está sendo acusado de criar uma recessão para favorecer um dos lados, no caso o lado republicano. Mas, enfim, essa jornada árdua de aperto quantitativo está chegando ao fim. O Fed muito provavelmente vai cortar um quarto de ponto percentual, ou 0,25. Alguns acham que pode ser 0,5%, mas provavelmente será 0,25%. E a Tether cunhou 1,3 bilhão de dólares em USDT, logo depois daquele dump da BTC para 49 mil, depois teve o pump. Só que essa expansão da Tether tem relação também com a regulamentação dos criptoativos na Rússia. A base de usuários da Web3 também cresce exponencialmente. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, raramente eu via algum estabelecimento comercial aqui no sul da Espanha, e na Europa como um todo. Eu estive na Euro agora, 2024, eu fui ver o Portugal e República Tcheca em Leipzig, depois fiz uma escala em Frankfurt. É normal a gente ver QR Code para receber pagamento em USDT, em euro, stablecoins em euro também, na rede Tron, na rede BSC, no que não era comum há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Lojas aqui em Marbella aceitando cripto, é normal ver o QR Code com a opção de pagar em cripto, ou seja, a base de usuários também aumenta exponencialmente. O que eu quero dizer para os senhores é que a quantidade de dados e riqueza trafegando na Web3, aumentando exponencialmente, não sustenta uma subavaliação dessa no patamar de 2,13 tri. Basicamente não dá nem para comprar a metade da... É o valor da metade de uma Apple, só que a quantidade de dados e riqueza e trafegando nos ambientes da Web3 vai impor um pump nesse mercado muito violento, e quem está de fora não vai encontrar um ponto seguro de embarque. E a Rússia trava uma batalha intensa para retomar o controle na região fronteiriça de Kursk. A incursão ucraniana invadiu o território russo, lembrando aos senhores que o equivalente ao Ministério da Defesa russo afirmou que qualquer resposta no sentido de proteger a Federação Russa autorizaria o uso de armamentos nucleares. A Ucrânia está fazendo uso dos F-16 que os americanos mandaram. O russo pode, em algum momento, também se sentir confortável para usar uma arma nuclear tática, nas palavras do próprio Ministério da Defesa russo. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue acumulando aqui, tendo como centro gravitacional a própria MM200. Isso aqui fatalmente é só um pit stop, é só uma ondazinha corretiva para depois buscar o patamar de 70. Se romper 73,777, os senhores já sabem, é chapéu pro palhaço. A BTC só para nos 6 dígitos, lá em 100 mil dólares. Por isso eu insisto, não haverá um ponto seguro de entrada. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.